Quem é o maior homem que você conhece? Quem é o maior homem que já pisou nessa terra? Vamos ver na Bíblia quem foi o maior homem que pisou nessa terra? Acho que você já sabe de quem eu vou falar. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 1 a seguir, diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Veja bem, é aqui que começa uma desenvoltura nesse assunto, em que Jesus, que não tinha o hábito de ficar dizendo para as pessoas que ele era o maior, ele não tinha esse costume de ficar se mostrando e nem mesmo dizendo que ele era o maior. Mas, quando se fez necessário para que algumas pessoas que às vezes o indagavam com arrogância, ele disse que ele era o maior, sim. E nesse capítulo 12 de Mateus, nós vamos ver que quando Jesus é questionado, porque os seus discípulos no sábado colhiam espigas, ou faziam algo que quebrantasse o sábado, Jesus então, ele era arguído, questionado por atos dos seus discípulos. E nesse caso aqui, Jesus então sai em defesa dos discípulos e da sua própria palavra. Quando ele diz que Davi, quando teve fome, ele também, juntamente com aqueles que estavam com ele, entrou na casa de Deus, coisa que não podia se fazer, entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição. Porque diz o texto que não lhe era lícito comer. Veja bem, mas havia uma situação aqui que traz uma certa implicação de que isso não se caracteriza pecado. Mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero me ater ao assunto da autoridade de Jesus. Eu quero me ater à pessoa de Jesus, àquela figura, aquele ser que estava ali, diante daqueles homens e que muitas vezes não era reconhecido como o Deus encarnado, ou como o maior homem que já pisou na terra. Mas Jesus, então, ele se faz entender. E a resposta dele está no versículo 6. Quando ele é questionado dentro de toda essa situação, daquilo que os discípulos fizeram, Jesus então disse: Olha, pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Isto porque Jesus, na sua resposta, ainda dizia que na lei está escrito que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. E aí Jesus disse: Pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Os judeus veneravam tanto o templo que colocavam o templo até mesmo acima de Jesus. E ele então responde desta maneira: aqui está quem é maior que o templo. E Jesus dá uma outra resposta a seguir, no versículo 8, acerca do sábado. Ele diz novamente:
porque ele estava sendo acusado com os seus discípulos de quebrantar o sábado. Então ele diz no versículo 8: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os judeus queriam colocar o sábado até mesmo maior, como algo maior do que a pessoa de Jesus. Então ele se faz entender. Jesus aqui, ele ensina aos homens da sua época que ele é maior do que todas essas coisas. Ele está muito além do que coisas, objetos ou mesmo pessoas. Nós vamos ver que um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 12, ainda no capítulo 12 de Mateus, alguns homens chegam para Jesus e pedem a ele um sinal. Faça um sinal para que a gente creia que o Senhor é o Messias mesmo. E Jesus então diz mais uma vez: não será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. E aí Jesus disse: mas aqui está quem é maior do que Jonas. Você ainda tem dúvida de que Jesus é o maior ser que já pisou nessa terra? Veja bem que essas palavras são dele. Ele está dizendo que é o maior do que Jonas, ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado. E Jesus continua dizendo, no versículo 42, ele continua dizendo, continua fazendo essa afirmação: a rainha do sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus traz à memória daqueles homens algo que aconteceu lá nos dias de Salomão. Quando a rainha do sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão, porque ela ouviu lá na sua terra acerca da sabedoria que aquele homem tinha. E ela veio para ouvir Salomão. E Jesus conclui dizendo: mas aqui está quem é maior que Salomão. Mais uma vez, Jesus se declara como o maior homem que já existiu. Mas eu ainda te dou mais uma passagem bíblica, um outro acontecimento, onde Jesus mais uma vez é questionado, ele é desacreditado, mas mais uma vez ele se faz entender e usa dessa autoridade para dizer que ele é o maior. Quando Jesus estava fazendo a exposição para os discípulos, para os da sua época, dos seus dias, falando sobre sua missão aqui na terra, em dado momento, no versículo 51 do capítulo 8 de João, ele diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E aí, os judeus lhe respondem, disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que Abraão? Veja bem, olha o que eles dizem. És tu maior que Abraão e os profetas? E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Em outras palavras, quem você está afirmando que é? Perguntaram para Jesus. Eles citaram Abraão, citaram os profetas, homens de grande eminência no passado. E olha que Abraão, até nos nossos dias hoje, é uma figura muito respeitada nas 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas olha a resposta de Jesus para eles. No versículo 51,
8. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. É como se ele dissesse, faz uma analogia, vocês, quem é o maior? Se eu existia já antes de Abraão, obviamente, eu sou maior que Abraão. Essas palavras que você ouviu foram palavras ditas pelo próprio Jesus. E eu não tenho dúvida de que Jesus sempre foi e sempre será o maior homem que veio a esta terra. Creia nele. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Siga Jesus. Você não vai errar o caminho. Um abraço.